Deus seja louvado, Senhor, dá entendimento dessa palavra. Me ajuda a falar da maneira que tu quer, da maneira que tu se agrada. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por fazer parte nossa. Graças te damos. Assim te peço em nome de Jesus. Deus seja louvado, e hoje eu deverei ler a palavra de Deus, que se encontra em Salmos capítulo 18. É assim que o Senhor me fez saber. Do verso 15, mas vai ser do 15 mais um pouco para frente, né? Não vai ser bem no 15, mas vai ser no verso 15, mas vai começar lá em cima, no outro lado. Fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou-me desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Vou fazer um ponto aqui. Sinto de parar, meus irmãos. Amém. Glória ao Senhor. O Senhor já vai trazer em meu pensamento, meus irmãos. Só fala o coração, sim, o coração. Mas o Senhor traz também no pensamento as imaginações. E me trouxe Moisés, me trouxe Jacó. Irmão, a palavra de Deus é o seguinte. Aqui está dizendo que como o Senhor retribuiu. Sabe quando uma pessoa é perseguido? É, isso mesmo que você está dizendo. Uma pessoa que tem um inimigo mortal para matar. E olha, não é só uma não, é mais gente querendo pôr as mãos nessa alma. Analisando e pensando, meus irmãos, que se fosse um qualquer que não tivesse o amparo de Deus, essa alma teria sido morta, devastada. Lembro de Moisés no Egito. Ele livrou os seus irmãos da opressão e matou o egípcio, né? Ali Deus livrou ele dali e ele partiu para Mídia. Lá em Mídia, ele salvou aquelas mulheres, né? As filhas daquele sacerdote, que elas eram pastoras e vinham para dar de beber às ovelhas. Só que ele se encontrava perto do poço. Olha só, meus irmãos, porque sabe que no poço alguém vai vir, alguém que tem ovelhas, alguém que tem algo, alguém que tem fartura, ele vai vir ali. Então ele aguardava ali, Moisés, uma oportunidade ali para ele. E de repente surgiu uma grande oportunidade para ele, e a oportunidade que surgiu para ele era para ele cumprir o que ele é, homem. Vemos que quando as mulheres vão dar de beber para as suas ovelhas, ali surge uma coisa ali. Glória ao Senhor, Senhor Jesus. Dá entendimento para eu não passar meu sentimento nessa palavra. Ali não é que Deus deu oportunidade para ele, é que Deus guiou ele ali
E ali levantaram, e ali ele fez um algo ali que, que ajudou. Aí sabemos que ali ele foi pra casa lá, levaram ele lá, né? Chamaram ele. Enfim, a bonança que trouxe pra vida dele 40 anos lá naquele deserto, trabalhando, tava vivendo uma vida tranquila. Depois Deus chamou ele. E foi uns que trouxe a lei, trouxe o mandamento e a instrução eterna de Deus, dizendo que aquele que cumpriu os mandamentos, Deus iria retribuir. Como nós olhamos para Moisés, mas Moisés matou um homem, e Deus retribuiu para ele, segundo a justiça, sem de riquezas e bondades. Vemos que Davi também mandou matar um homem, e olha que nós vemos, mas o Senhor recompensou-se segundo a pureza das minhas mãos, segundo a justiça das minhas mãos, me retribuiu. Irmão, Deus ele não vê o que você errou, ele vê o que você está fazendo. Glória ao Senhor, porque a diferença, tem uma diferença muito grande aí, irmão, muito grande. Vimos Moisés e Davi. Deus recompensou-me. Bem-aventurado aquele que cumpre os mandamentos de Deus com puro, sincero coração, serão retribuídos. Deus vai retribuir, irmão. Eu sinto de Deus, isso pode ser para você que está ouvindo, Deus vai retribuir as tuas mãos que você praticou. Glória ao Senhor dos Exércitos. Por quê, irmão? Mas é graça, graça sim, favor imerecível. O que é a salvação? Só que a salvação é graça, mas não é graça do que você pensa. Tem preço sim, irmão. Compra a verdade e não as vendas. Compra a verdade. Tem um custo a verdade, irmão. Aleluia, Senhor. Como você vai comprar? Entendeu? Você vai trabalhar. Glória a Deus. Até o último da tua vida, e você for firme e fiel, herdará a coroa da vida eterna. Aqui Davi falou: o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça e conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Irmão, não perante os olhos dos homens, mas perante os olhos. Tá vendo, irmão? Isso me dá confiança. Isso me conforta o meu coração tanto. Por quê? Porque ele sabia que os olhos dos homens condenavam ele. Olhava para ele e tinha ele o quê? Como um homem sanguinário. Olhava para Davi e vinha, porque Davi ele tinha uma brecha, tinha uma coisa que acompanhava ele, que fazia ele ser frágil. Mas é frágil, mas ele era forte, irmão, guerreiro, Kabana Yukibaia. Ele era tão humilde, meus irmãos, que as pessoas aproveitavam de falar dele, irmão, da risada, porque ele era um rei irmão. Então, aos olhos dos homens, o que aconteceu com Davi? Olha tantas coisas que aconteceu com ele. Foi devastado, perdeu o filho, morreu. Isso coisa acontece para quem é pecador. Porque quem anda certo, essas coisas não acontecem com pessoas que andam certo. Aos olhos dos homens, Davi, que sabia que Davi tinha errado, perante os olhos de todos, meus irmãos. É sério isso. Glória ao nome do Senhor. Mas ele foi sincero ao Senhor e guardou da iniquidade. É um homem que representa o arrependimento. Davi, com licença. É um homem que representa o arrependimento, aquele que confessa, é aquele que se entrega, é aquele que não tem vergonha de admitir que errou, íntegro, sincero, aquele que fala: não fui eu, foi Deus que fez, não eu.
E Deus ele não rejeitou os estatutos do Senhor, então ele ele se arrependeu, ele voltou atrás e praticou as obras. Diz em Salmo 119 que fala assim, da palavra que ele fala: Senhor, antes de eu conhecer teus mandamentos, depois que eu fui afligido tanto para que eu aprendesse os teus mandamentos, foi bom ter sido afligido. Então, meus irmãos, como a gente vemos, Davi era rodeado de inimigos, mas pela justiça qualquer da lei, do mandamento, da doutrina, da palavra do Criador, ele tinha terrores, irmão, vinha terrores, mas ele não temia os homens, meus irmãos, ele temia a mão de Deus, meus irmãos. É uma coisa que assombrava a alma dele, que nem ele mesmo sabia, porque ele estava tão confiado que nada ia acontecer com ele, mas ele temia alguma coisa, um assombro dentro da alma dele, meu irmão, que não passava. E ele orava muito: Senhor, minha alma está batida, diga minha alma. Irmão, a alma sentiu o peso da sentença na alma dele, aleluia. Quando ele pecou lá, santo é o Senhor, quando ele pecou, quando o profeta Osayama, não olhes por eu estar chorando, irmão, isso, não olhes isso, irmão, aleluia. Quando ele pecou lá, meu irmão, a alma sentiu o peso da sentença de Deus, irmão. O peso, irmão, ele sentiu ali as palavras que entrando dentro da alma dele, meu irmão. A alma sentiu, meu irmão, a alma quando sentiu, ela não queria sentir de novo o peso da sentença de morte, meu irmão, porque ele mesmo sentenciou a própria alma dele, a própria vida dele. Esse homem merece morrer. A alma dele sentiu, meu irmão, o sangue deveria ser sobre a cabeça dele, mas ele não ia morrer. A alma dele sentiu, então a alma sente, meus irmãos, recorda: eu não quero pecar, Pai, de novo, Senhor, eu não quero pecar. A alma aperta dentro de nós, porque sabemos que erramos lá no passado. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, quando a gente aflige o Espírito de Deus dentro de nós, a gente comete um erro que entristece o Espírito Santo, meus irmãos. A nossa alma sente a tristeza, a gente sente. E a gente fica, quando a gente erra uma vez, a gente fica mais inclinado para errar de novo. Então a gente precisa ser afligido de tal maneira, irmão, para poder não errar. Então o Senhor dá firmeza para nós, aleluia, dá o mandamento. Ele enche nós dos mandamentos, da lei, da palavra dele, porque o mandamento de Deus é vida para aqueles que os observam, é vida para a alma. Porque a alma, meu irmão, o Espírito de Deus, a alma, meu irmão, diz a palavra de Deus que o descumprimento dos mandamentos da lei, da justiça da lei, irmão, a pessoa que praticar uma coisa que é contra a justiça da lei, essa pessoa, o sangue tem que ser sobre essa cabeça. É terrível, meus irmãos, é terrível as coisas de Deus, o juízo de Deus é terrível, meus irmãos, porque Deus, nosso Deus, ele estabeleceu o juízo eterno sobre essas almas, sobre isso, sobre as consequências que acontecem quando a gente pecamos contra o mandamento de Deus, contra essa terra, contra algum homem da terra, meus irmãos. Porque cada um de nós não somos melhores que ninguém. Aleluia, lamaia. Pensa bem, irmão, na responsabilidade que devemos ter. Nós temos uma alma dentro de nós para dar conta. Nós devemos, meus irmãos, praticar as obras retas diante da presença de Deus, aos olhos de Deus. Usar nossas mãos para agradar o Criador, para agradar o Pai Santo, Justo e Verdadeiro. Nós temos que praticar o mandamento. Por que minhas mãos? Ah, Senhor, porque o Senhor recompensou segundo a minha mão íntegra, porque a mão simboliza a obra, meus irmãos. A mão não só se representa, pega, representa o que você faz. Bendito é o Senhor. E quando a alma sentiu, quando ele ia vacilar, meus irmãos, a alma dele sentiu o peso, ele lembrava, meu irmão, como foi triste quando ele errou, quando aconteceu tudo aquilo. Porque, irmão, quando a gente peca com o Criador, irmão, é uma tristeza enorme dentro da alma, é dores, irmão. Ocasiona dores na carne, a dor na alma, a dor do espírito nosso. A enfermidade no espírito, ela acaba atingindo a carne, meu irmão, que dói.
E a gente aprende a observar os mandamentos de Deus e ver que os mandamentos de Deus é juízo de vida. E entendemos, meus irmãos, que Davi entendeu, meus inimigos é mais forte do que eu, eles me aborrecem. Mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Se Deus não tivesse prazer em nós, irmãos, irmão, o que seria de nós? O que seria de Davi? É porque Deus tinha prazer em Davi, irmão. Prazer significa alegria. Deus sentia prazer e alegria em Davi. Recompensou o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu com licença.